Quando o infinito nos esquece. A filosofia do horror cósmico. Você encontrou um diário. Ele não estava escondido, mas parecia querer permanecer ignorado. A capa, revestida de um couro antigo, exala um cheiro denso, uma mistura de mofo com tinta ressecada e segredos. As páginas, amareladas, enrugadas pelo tempo, sussurram ao toque dos dedos, como se cada uma escondesse mais do que está disposto a contar. Ao abri-lo, algo muda no ambiente. O ar pesa, o silêncio se torna mais profundo. Uma frase inicial, escrita em letras tortuosas, se ergue como uma maldição. No limiar entre estrelas e esquecimento, percebi o quão ínfima era a jornada humana diante do abismo cósmico. E se tudo o que conhecemos, impérios, religiões, guerras, amores, invenções, fosse apenas ruído branco em uma transmissão estelar incompreensível? E se a história, essa obsessão humana em encontrar sentido no tempo, não passasse de uma teia frouxa, tecida por criaturas que não têm ideia de que vivem num palco vazio? O vídeo começa aqui, com essa pergunta. Não é uma história comum, não é só literatura. É filosofia, terror e existência, fundidos numa massa densa, como uma estrela prestes a colapsar. Você, espectador, não vai ouvir apenas uma narrativa. Vai atravessar uma fenda. Vai descer ao âmago de uma visão que desarma nossa autoestima como espécie. Vai encarar o pensamento do homem que ousou declarar que o universo não é cruel, apenas indiferente. E essa indiferença é, talvez, o maior dos horrores. Estamos falando de Howard Phillips Lovecraft, o arquiteto do que hoje chamamos de cosmicismo, uma filosofia que rompe com um antropocentrismo, que nos arranca da ilusão de centralidade e nos expõe à ideia de que a realidade pode ser, no fundo, incompreensível, indomável, inatingível. Mas antes de dizer quem foi esse homem, é preciso sentir o mundo como ele o sentia. Feche os olhos. Imagine um céu noturno que não inspira contemplação, mas náusea. Um céu tão cheio de estrelas que elas não brilham, esmagam. Um firmamento não como teto, mas como abismo. Não como promessa, mas como ruína. Um espaço que olha de volta, mas não vê nada, porque não há nada em nós que vale a pena ser visto por entidades que habitam a eternidade. Essa é a raiz do horror cósmico. Enquanto o terror clássico lida com o medo do monstro que nos persegue, do espectro que invade a casa, da maldição que sussurra em línguas mortas, o cosmicismo escancara um medo sem forma, sem solução. É o pavor do vazio pensante. É a sensação de que não há nada esperando do outro lado da cortina, e que a cortina também não existe. Lovecraft não cria vilões, mas forças. Entidades tão além da nossa cognição que descrevê-las seria traí-las. Seus deuses não têm moral nem propósito. Eles existem. E isso já é insuportável. Mas por que isso fascina? Porque, no fundo, todos sentimos essa vertigem. Em algum momento, numa noite muito silenciosa, diante de um céu limpo demais, num hospital às 3 da manhã, numa crise existencial súbita, somos tocados por essa intuição sombria. Talvez não haja sentido. Talvez não sejamos protagonistas. Talvez a história seja uma ficção reconfortante que contamos uns aos outros para não ficarmos loucos. E aqui nasce a interseção entre história, ficção e filosofia. Porque a história nos oferece uma cronologia de glórias e catástrofes. A ficção nos permite brincar com hipóteses. E a filosofia, essa dama implacável, nos força a perguntar: e se tudo isso for apenas eco? Lovecraft nos provoca não a ter medo dos monstros, mas a suspeitar que o verdadeiro terror é saber demais. Que a sanidade é uma delicada película entre nós e o real. Que a consciência pode ser a maldição mais refinada. Nesse vídeo,
Vamos seguir essa trilha. Vamos visitar as raízes desse pensamento, desenterrar as ideias enterradas sobre os mitos de Cthulhu, Azathoth e Yog-Sothoth. Vamos perceber que essas criaturas não são apenas ficção, são símbolos, são metáforas para a condição humana quando ela se dá conta de que está completamente sozinha, no escuro, e que o escuro não responde. A pergunta que paira, desde já, é simples e devastadora. Você está preparado para saber que, talvez, ninguém esteja olhando? O século que esqueceu os deuses. Trauma, ciência e o nascimento do horror cósmico. Imagine estar vivo entre 1890 e 1937. Você nasce num mundo onde a moral vitoriana ainda impera, onde a ciência parece estar prestes a explicar tudo, onde o progresso é uma religião em expansão. Mas, de repente, as certezas caem como cartas marcadas num tabuleiro de cinzas. Você assiste à Primeira Guerra Mundial, uma carnificina sem sentido, onde a tecnologia, suposto símbolo da razão humana, é usada para triturar corpos, e percebe que, talvez, o iluminismo tenha mentido. Esse é o pano de fundo onde H.P. Lovecraft ergue sua visão de mundo. Não uma fantasia, mas uma resposta, uma espécie de grito silencioso diante da constatação de que o ser humano não é apenas frágil, mas irrelevante. O cosmicismo nasce do choque entre o orgulho humano e a vastidão muda do universo. Ele é a sombra filosófica de um século que abandonou Deus, mas não encontrou substituto. A fé ruiu, a razão foi instrumentalizada, e o que restou foi um vazio, e o vazio não consola. Enquanto Freud escavava o inconsciente, Einstein desmontava o tempo absoluto, e Nietzsche anunciava a morte de Deus, Lovecraft intuía algo ainda mais sombrio. Não apenas estamos sozinhos, como o universo jamais soube que estivemos aqui. Se você acha isso exagero, observe. No século XX, tudo que era sólido se desfez no ar. As fronteiras entre civilidade e barbárie ruíram em Auschwitz. As promessas do progresso viraram cogumelos radioativos em Hiroshima. E os grandes sistemas de crença, religiosos, políticos, morais, mostraram-se frágeis como o vidro fino sob marteladas de caos. Lovecraft não foi um acadêmico, nem um sistematizador, mas sua ficção condensava um sentimento coletivo. Ele era, à sua maneira, um médium do medo filosófico moderno. Ao escrever sobre entidades cósmicas que existem há eons, ele falava de algo mais íntimo, o terror de perceber que a razão não é suficiente, que o real escapa. É nesse ponto que sua obra se torna um espelho sombrio da condição contemporânea, porque, embora escrevesse sobre monstros e grimórios, Lovecraft estava narrando a lenta decomposição da metafísica ocidental. Os deuses antigos haviam morrido, os novos não haviam nascido, e o que nos resta nesse limbo ontológico é o som do silêncio intergaláctico, o ruído branco da indiferença. Os horrores Lovecraftianos não atacam diretamente. Eles agem como ideias. Eles contaminam, como um vírus. E quem os vê enlouquece, não porque são monstruosos no sentido clássico, mas porque representam a quebra da estrutura mental que sustenta a nossa sanidade. Eles são a antítese do Logos. Se Cthulhu, por exemplo, é descrito como um monstro com tentáculos, agas e olhos insondáveis, isso não importa tanto quanto o que ele simboliza. Uma inteligência incompreensível, anterior à razão, alheia à moral. Ele é um Deus que não pune nem perdoa. Ele apenas existe, e seu despertar é a ruína do sentido. Por isso, o horror cósmico não é um gênero, é uma filosofia, uma atitude diante da vida, um espelho onde nos vemos sem maquiagem mitológica, onde a história humana é um suspiro na eternidade, e onde o saber pode ser tão destrutivo quanto a ignorância.
Lovecraft cria uma cartografia do medo. Ele nos conduz por bibliotecas fictícias cheias de saber proibido, por civilizações perdidas que adoravam entidades sem nome, por cientistas que enlouquecem ao descobrir verdades demais. E tudo isso é metáfora de um dilema: até onde aguentamos saber? Você já se perguntou isso? Até onde a mente humana suporta a verdade? Não a verdade moral, nem a científica, mas a verdade crua de que somos finitos, frágeis e possivelmente sozinhos num universo que nem nos nota. Essa é a herança filosófica do horror cósmico, nos forçar a olhar o abismo e ver que ele não olha de volta. Nos fazer perceber que talvez o maior terror não seja morrer, mas viver sem sentido. O século XX não produziu apenas horrores técnicos. Ele produziu um homem sem chão metafísico, um ser que olha para cima e não encontra céu, apenas distância. Um ser que, ao olhar para o passado, vê ruínas, e ao tentar ver o futuro, enxerga neblina. E é nesse contexto que Lovecraft escreve. Ele não está à margem da filosofia, ele é uma manifestação da mais radical. Como Kafka, como Camus, como Nietzsche, ele revela através da literatura que o mundo pode não ter centro, que a realidade talvez não tenha estrutura narrativa, e que nós, contadores de histórias, estamos à deriva num mar de significados inventados. Mas mesmo assim, continuamos contando histórias. Porque talvez seja isso que nos reste. Deuses que dormem, verdades que despertam, arquétipos filosóficos do horror cósmico. Para compreender o horror cósmico de Lovecraft, não basta apenas conhecer seus personagens. É preciso decifrar seus símbolos. Cada entidade, cada criatura que povoa seu universo não é um monstro no sentido tradicional. São, na verdade, manifestações do impensável, representações das forças que operam além da razão, do tempo e da linguagem. São arquétipos do desamparo cósmico. Comecemos com o mais célebre, Cthulhu. Cthulhu não é apenas uma criatura com tentáculos e asas que dorme sob as águas. Ele é o medo do despertar. O medo de que, ao cavarmos fundo demais no conhecimento ou nos arquivos da memória, toquemos algo que deveria permanecer enterrado. Ele é o símbolo daquilo que dorme em nós, o inconsciente coletivo, os traumas esquecidos, os saberes que não queremos ativar. Seu sono em R'lyeh, uma cidade submersa fora da geometria euclidiana, representa a verdade que está fora da lógica humana. Uma verdade que, se despertada, pode destruir não apenas o mundo, mas o próprio conceito de mundo. Cthulhu não quer nada, não tem plano. Ele é. E esse ser que apenas é, já nos aniquila com sua presença. Avancemos para Azathoth, o caos nuclear, o deus idiota, o buraco no centro de tudo. Azathoth não pensa, não vê, não decide. Ele pulsa, cego, no centro do universo, cercado por flautas demoníacas que entoam sua existência. Azathoth é o antideus. Não é maligno, é indiferente. Ele representa a realidade última, sem consciência, a pulsação cega da matéria, o motor do cosmos sem piloto. O que isso significa filosoficamente? Significa que por trás de tudo, talvez, não haja uma mente, nem divina, nem demoníaca, apenas o ruído. Azathoth é o símbolo máximo do niilismo cósmico. Enquanto os deuses tradicionais eram consciência, intenção, sentido, Azathoth é apenas a explosão que vibra no coração da existência, sem saber que existe. Ele é o eco de um Big Bang sem propósito. E então temos Nyarlathotep, um mais enigmático e fascinante. Diferente dos outros, Nyarlathotep é ativo. Ele se comunica, ele aparece aos homens, mas o que ele oferece não é sabedoria, é loucura. Ele representa a sedução do saber, a ilusão de que, ao compreendermos o oculto, seremos iluminados. Mas sua revelação é sempre dissimulada. Ele se transfigura, é 1000 faces em um rosto só.
É o Messias da confusão, o arauto da desintegração mental. Se Cthulhu é o que dorme e Azathoth o que pulsa sem pensar, Nyarlathotep é o que ri, um riso ácido, cruel, que zomba da nossa sede por ordem. Ele é o símbolo da ironia cósmica. Aquele que oferece respostas, mas distorce as perguntas. Aquele que nos atrai com promessas de sentido e nos entrega vertigem. Essas entidades não precisam existir no plano físico. Elas são metáforas ontológicas, projeções ficcionais de angústias filosóficas. Cthulhu é o peso do inconsciente. Azathoth é o absurdo existencial. Nyarlathotep é o delírio da razão. Juntas, elas formam uma trindade sombria. Saber demais, ser nada, enlouquecer por tentar entender. Mas o panteão Lovecraftiano é ainda mais vasto. Temos Shub-Niggurath, a cabra negra dos bosques com 1000 filhotes, símbolo do ciclo irracional da vida, da fecundidade cega, da multiplicação sem sentido. Temos Yog-Sothoth, que é o tempo, o espaço e o além do tempo, um ser que está em todos os lugares e todos os instantes simultaneamente, e por isso é impossível de ser compreendido. Yog-Sothoth não é apenas um personagem, é uma ontologia da simultaneidade. É aquilo que está lá e está aqui e está sempre. Representa a condição paradoxal de buscar o eterno com instrumentos temporais. Todas essas entidades têm algo em comum. Sua existência é uma ameaça, não porque são hostis, mas porque revelam. Elas não querem nos destruir, sua simples presença já o faz. Como se a realidade fosse um tecido fino e essas forças fossem o vento rasgando suas costuras. Lovecraft compreendeu algo que muitos filósofos evitaram, que o maior medo não é um mal, mas o sem sentido. Que o terror não está no castigo, mas na ausência de julgamento. Que o inferno não são os outros, é o vazio. Esses arquétipos são o contrário das alegorias religiosas. Enquanto os deuses tradicionais são superlativos humanos, bondade máxima, justiça absoluta, os de Lovecraft são extranaturais. Eles não se originam da ampliação do humano, mas da dissolução de suas categorias. Eles vêm de fora da linguagem. Por isso, são descritos como inomináveis, indescritíveis, além da forma. A linguagem não os contém, e isso nos afeta. Porque o que não pode ser dito, não pode ser enfrentado. Essa é a grande ruptura. Lovecraft nos apresenta entidades que não podem ser vencidas. Não há cruz, nem espada, nem fórmula mágica. O herói não salva o mundo. Ele observa, aprende e enlouquece. Porque o conhecimento é um veneno sutil e o horror cósmico sua dose letal. No entanto, esses símbolos nos fascinam, porque, no fundo, reconhecemos sua verdade. Sabemos instintivamente que há forças em nós e no mundo que escapam à razão, que há abismos que não podemos atravessar com lógica e que, por mais que tentemos, o universo não nos deve explicações. Esses mitos, embora criados por um homem, não são apenas ficção. Eles são espelhos. Espelhos escuros, distorcidos, mas que nos mostram algo real. Nossa impotência diante do infinito. O horror refletido em nós. Como o cosmicismo contaminou o mundo. O século XXI começou como uma promessa, mas se revelou um espelho quebrado. Vivemos conectados com o mundo inteiro, e ainda assim, sentimos que algo está faltando. Temos acesso a quase toda a informação produzida na história da humanidade, mas nos sentimos perdidos, como náufragos num oceano sem bússola. É aqui que o horror cósmico encontra sua morada moderna, porque Lovecraft, sem saber, escreveu para o futuro, para este tempo onde os deuses caíram, os mitos se fragmentaram e o sentido se dissolveu na velocidade da luz. A estética do cosmicismo hoje é mais do que uma literatura de nicho, ela é um sintoma, um reflexo cultural do desconforto que sentimos diante de um mundo onde tudo é visível, mas nada é compreensível. Vivemos sob a ilusão de controle, mas sabemos que estamos sempre a um passo do colapso econômico, ecológico, existencial.
Você percebe isso nas artes. Pense nos filmes de Stanley Kubrick. 2001, Uma Odisseia no Espaço. É o perfeito exemplo do horror cósmico, sem monstros. Um HAL 9000 que enlouquece, uma viagem psicadélica pelo desconhecido, um monolito que não explica nada. E o final, aquele silêncio angustiante de um nascimento que não sabemos se é humano, divino ou alienígena. É Lovecraft sem tentáculos. Veja o cinema de terror elevado contemporâneo. Em filmes como A Bruxa, O Homem do Norte, Hereditário e O Farol, o medo não vem do que está escondido, mas do que está dentro. Do colapso das estruturas mentais, das rupturas de tempo e significado. São narrativas onde o horror é uma forma de se tornar lúcido e onde a sanidade parece ser uma ilusão frágil necessária para continuar existindo. Na literatura, autores como Thomas Ligotti atualizam Lovecraft ao mesclar o horror com o niilismo filosófico. Ligotti afirma abertamente que a consciência é uma falha evolutiva, uma aberração da biologia que nos condenou a saber que vamos morrer. A própria existência, segundo ele, é o primeiro trauma, e tudo que vem depois são formas de lidar com isso. O horror cósmico, então, não é um gênero, é um diagnóstico. Na filosofia contemporânea, o eco é ainda mais profundo. Movimentos como o realismo especulativo, o niilismo existencial renovado e a ontologia orientada a objetos têm raízes, mesmo que indiretas, no pensamento Lovecraftiano. Quando pensadores como Eugene Tucker, Graham Harman ou Quentin Meiliassoux dizem que o mundo existe independentemente da mente, que há realidades inacessíveis à linguagem e que o sentido pode ser contingente, estão repetindo, em vocabulário acadêmico, a intuição de Lovecraft. Há um real que não precisa de nós. Tucker, por exemplo, no seu livro In the Dust of This Planet, trata do mundo sem nós. Um mundo que existe antes, depois e apesar da humanidade. Esse é o mundo Lovecraftiano. Um plano de existência onde não há espectador, onde não há testemunha, onde tudo é, mas nada é visto. A ciência moderna, curiosamente, também reforça o desconforto. Quando o telescópio James Webb nos mostra galáxias a bilhões de anos-luz, estamos vendo o passado de um universo que não sabe que existimos. Quando a física quântica afirma que partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou que o observador altera o observado, entramos num terreno onde o real escapa às categorias mentais comuns. O horror cósmico, então, não é apenas ficção, é física, é cosmologia, é matemática poética. Até na psicologia, o conceito de horror cósmico aparece disfarçado. Carl Jung falava do inconsciente coletivo, um oceano escuro onde nadam arquétipos que moldam nossos medos mais profundos. Hoje, psicólogos investigam o terror existencial, o medo da morte, da insignificância, da ausência de sentido. Lovecraft intuía tudo isso sem usar os termos. Quando suas personagens desmoronam após um simples vislumbre de algo impossível, ele está dramatizando um colapso psíquico que é real. Mas por que isso fascina? Porque em um mundo saturado de promessas falsas, o horror cósmico parece honesto. Ele não promete redenção, não vende superação. Ele olha nos olhos do vazio e diz: sim, isso é tudo que há. E talvez seja suficiente. Talvez seja por isso que os mitos de Lovecraft estão em todo lugar. Em jogos como Bloodborne, Elden Ring, Call of Cthulhu. Em séries como True Detective, onde a espiral aparece como símbolo da eternidade corrupta. Em músicas, quadrinhos, moda. O culto ao cósmico não é mais marginal. Ele é o coração sombrio da cultura pop. Mas há algo ainda mais profundo aqui. O horror cósmico nos liberta. Sim, nos liberta, porque ao aceitar que não somos o centro, que não há plano divino, que a vastidão é muda, somos forçados a olhar para dentro, a criar sentido, a construir pequenas lanternas no meio da escuridão. Essa filosofia não é apenas destrutiva, ela é uma chance, uma oportunidade de maturidade espiritual. Aceitar o cosmos como ele é, sem maquiagem, e ainda assim escolher amar, pensar, criar, resistir. Isso não é niilismo,
Isso é coragem. Lovecraft nos arranca as ilusões, mas o que fazemos com esse vazio é escolha nossa. Sobreviver ao vazio, a coragem de ser num universo que não responde. Chegamos ao fim da trilha. Descemos juntos por corredores onde o tempo se dobra. Atravessamos palavras que ardiam como revelações. Contemplamos criaturas que não cabem na gramática do mundo. E o que encontramos no centro? Nada. Mas esse nada não é ausência. É presença absoluta do indizível. É o espaço onde todas as certezas colapsam e só resta o eco do pensamento livre de amarras. O horror cósmico, no fim das contas, é menos sobre monstros e mais sobre aquilo que acontece com a mente quando ela é exposta à realidade crua, sem filtros simbólicos. E então surge a pergunta inevitável: como viver sabendo disso? Como continuar a caminhar quando se compreende que o universo é um palco sem plateia, que o tempo nos engole e que a memória, por mais bela, será esquecida até pela própria espécie que a criou? Lovecraft nos deixou diante desse espelho escuro, mas não ofereceu consolo. E talvez esse seja o seu presente, porque ao nos recusar a salvação, ele nos dá algo mais raro: liberdade. Sim, liberdade. Se não há roteiro pré-escrito, então estamos livres para inventar. Se os deuses estão mortos ou dormindo em oceanos sem nome, então nos cabe criar nossos próprios mitos, nossas pequenas razões, nossas flamas frágeis que tremulam diante do abismo. A consciência da insignificância pode paralisar, mas também pode libertar. Ela nos desnuda, nos arranca os falsos brilhos e nos revela uma verdade brutal e bela. Somos pequenos, mas conscientes. Transitórios, mas criativos. Frágeis, mas teimosos. E nessa teimosia, nesse gesto de continuar mesmo assim, reside o que talvez seja o único heroísmo possível no universo de Lovecraft. A recusa em ceder à loucura total, a escolha de resistir mesmo sem garantias. Porque talvez não precisemos de um sentido cósmico. Talvez o ato de buscar já seja, em si, significativo. Nietzsche escreveu que, quando se olha por muito tempo para o abismo olha de volta. Mas Lovecraft foi além. Ele sugere que talvez o abismo não olhe e que a maior solidão é saber que nunca haverá resposta. E ainda assim, insistimos em perguntar. Isso é humano. Isso é trágico. Isso é belo. Em tempos de crise ecológica, política, espiritual, o horror cósmico se torna um espelho mais necessário do que nunca. Ele nos força a confrontar a possibilidade de que estamos sozinhos, mas também nos mostra que estar sozinho não é estar vazio. Criamos arte, ciência, filosofia, amamos com intensidade, sofremos com profundidade, morremos com dignidade. Tudo isso num palco onde ninguém aplaude, e mesmo assim seguimos. E isso talvez seja o gesto mais corajoso do universo, porque não precisamos de tentáculos para sentir o horror. Basta olhar para o céu noturno. Ele está lá, silencioso, indiferente, absoluto. Mas sob esse céu estamos nós, contando histórias. E talvez, só talvez, isso seja o que faz a tudo valer a pena. Então, se você chegou até aqui, se mergulhou comigo nessas ideias que não têm chão, que não oferecem conforto, mas sim desafio, parabéns! Você sobreviveu ao horror cósmico. E agora que conhece o vazio, a indiferença, o silêncio das estrelas, o que vai fazer com isso? Se essa jornada te tocou, te inquietou ou simplesmente te fez pensar, curta esse vídeo,
Compartilhe com quem também se pergunta sobre o lugar do humano no universo. E inscreva-se no canal para mais narrativas onde história, ficção e filosofia colidem como astros silenciosos no escuro. Afinal, o vazio não precisa ser um fim. Pode ser o início de tudo.